Shabbat Shalom, pessoal. Que bom que estamos de volta. Que alegria que está. É uma alegria que vem do coração. Nós podemos compartilhar esse tempo com vocês. Eu sou Sami Tashford e eu tenho comigo hoje a nossa querida irmãzinha caminhando e caminhando conosco há tanto tempo, Adriana Lanhado de Alencar. Adri, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom, pessoal. Bom estar aqui com vocês novamente. É um privilégio ter esse tempo com vocês, como a gente dizia. E já estamos caminhando na leitura da Torá, desta nova rodada, desse novo ciclo de leituras. E chegamos na segunda paraxá, Noah, Noé. E é a história que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez, o tal do dilúvio. Está em Gênesis 6:9 até o 11:32, é um texto longo. O Haftará, o profeta Isaías 54:1 até o 55:5, muita essência. Trecho impactante é no Brit Hadashah, a nova aliança, na 1 Pedro 3:18 até o 22, e Terrilim, o Salmo 29. E é realmente a história da arca, né? O que aconteceu, por que aconteceu. E eu queria ler para vocês um pedacinho só desse texto. Em Gênesis 6:11 começa dizendo que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Elohim a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Ele então disse, Elohim, a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Pessoal, é uma atitude dura, é uma atitude rígida, é uma atitude de quem é dono, que afinal de contas ele é o criador. E ele olha para nós e diz assim: de vocês eu me alegro, de vocês eu me desaponto, de vocês a minha alma sofre. Eu acho que Deus é sofredor, porque nós fazemos ele sofrer com todos os pecados que a gente comete contra ele e contra as instruções que ele nos deu. E quando a gente olha para esse cenário, não é muito diferente daquilo que nós vemos hoje. Não é de agora, não é de nada que acontecem terremotos, inundações, vulcões em explosão. Não é de agora que acontece governantes eleitos pelo povo que se voltam contra o povo com leis tirânicas, com disposições que são doídas para o povo que os escolheu. Eles escolhem trabalhar para si e não para os outros. E era o cenário onde Noé vivia. E por que Noé, justamente por que Noé foi escolhido para essa tarefa? Fantástico. A Torá também nos diz, porque ele andava com Deus. Olha o antídoto para toda essa confusão. Quando a gente começou a conversar agora com a Adriana, preparando o que nós íamos dizer, a gente lembrou de que a Torá não é muito exata, mas ela diz de que Noé, de repente, tinha 500 anos e no ano 600 da vida dele, aí começa a história da arca. Então, por provavelmente 100 anos, Noé foi injuriado. Você é louco, meu. O que você está fazendo? Uma arca? Imagina, não vai acontecer nada. E essa passividade é um perigo, porque essa passividade nos leva a cair para o caminho que não é um aroma agradável para Deus. Como é que você vê isso, Adri? Verdade, Sami. Eu acho que o tempo todo essa paraxá está nos dizendo sobre esse relacionamento que Noah teve com Deus, né? Então, o Gênesis 6:9 diz: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E como é esse andar com Deus? E por que ele era justo? Justamente porque ele tinha esse relacionamento com o Eterno. Ele era obediente, ele tinha fé. Então, a primeira coisa que Deus viu em Noé era a fé dele. E o que Deus quer ver na gente? Primeiro, a nossa fé. Depois, ele pede da gente um arrependimento, que a gente veja onde a gente está errando e a gente tenta acertar o alvo, nos consertando. Então, quando Noé ficou pregando para as pessoas, pessoal, vai vir um dilúvio, e Deus mandou eu fazer essa arca.
E passou lá anos, e as pessoas olhando e falando, mas o que que esse homem está fazendo? E eu vejo assim que hoje em dia, se Deus visse a corrupção que está na Terra, tudo que tem acontecido, provavelmente Deus deve ter às vezes vontade de jogar um dilúvio aqui de novo, mas agora não precisa disso. Por quê? Porque ele mandou Yeshua para morrer pelos nossos pecados, e a nossa aliança com ele, da mesma forma que Noé tinha uma ligação, uma aliança, um pacto com o Eterno, o nosso pacto primeiro vem da nossa fé dele através de Yeshua, de aceitarmos esse sacrifício que o Eterno fez. Então, por exemplo, quando Noé terminou todo o dilúvio, saiu, ele ofereceu um sacrifício a Deus lá, né? E com o Yeshua, nesse nosso tempo que a gente tem Yeshua, a gente não precisa fazer isso, mas o nosso sacrifício tem que ser de louvor a ele, né? De gratidão a ele, né, Sami? O que que você Então, tem para acrescentar? você coloca de uma maneira muito, muito interessante, porque veja, Adão ainda não tinha a Torá, Noah ainda não tinha a Torá, mas eles viam Deus através das coisas do dia a dia. Olha que coisa maravilhosa. Os Terrilim, Davi muitas vezes diz assim: a natureza fala de Deus. E é verdade, você vê os campos floridos, o frio que às vezes faz com que a terra morra, mas depois de morrer ela vive. São coisas que nós vemos todos os dias que a gente não percebe. E é o que seria a base da nossa fé. E seria, porque eu digo que muitas vezes a gente se dá conta muito tarde das maravilhas que Deus fez. Veja que o povo em volta de Noé, ele estava vendo a arca ficar pronta. E eles, por mais claros que fossem os sinais de, cara, o cara investiu 100 anos fazendo essa tal de arca, será que não era bom eu parar para pensar um pouco? E eu acho que hoje nós estamos sendo pasmos, parados, paralisados com as coisas que estão acontecendo à nossa volta sem tomar atitudes. E eu queria compartilhar com vocês o que diz o Brit Hadashah na primeira de Pedro 3, entre 18 e 22. Ele diz que Yeshua HaMashiach sofreu por nós, por todos os nossos pecados, por todas as nossas culpas. Mas ele, sendo inocente, ele simplesmente se deu em sacrifício vivo para que, uma vez sacrificado, ele fosse ressurreto pela ação do Espírito. E nessa ação do Espírito, o que acontece? Ele leva esse entendimento para cada um daqueles que quiserem ouvir. Agora, é interessante de que a salvação que Noah e sua família viveram é em função de ser um barco calafetado com piche. O que acontece? É que no texto original, em hebreu, a expressão usada, kafar, é piche, mas ao mesmo tempo é expiação, porque é a raiz de kippur, que é para limpeza. Então, vejam que a sutileza do texto nos leva a crer de que quando nós nos revestimos de capará, nós nos separamos do pecado, nós passamos a viver a possibilidade de sair da arca, fazer um holocausto e Deus olhar como ele olhou para Noé e diz assim: eu me agradei do cheiro desse teu holocausto. Que nós possamos ser realmente esse perfume agradável. Não é assim, Abby? Verdade, Sami. E isso, com esse relacionamento, isso é algo dia a dia, né? Da gente buscar o eterno, da gente louvar ele, aprender dele, né? Naquela época eles não tinham a Torá, né? Noé, Abraão, mas nós temos a Torá, nós temos a Brit Hadashah, nós temos a Haftará, que é muito rica, né? Mas o eterno é muito mais do que isso, do que tudo isso, e ele quer esse relacionamento comigo, com você, meu irmão que nos assiste. E interessante que, assim, mesmo depois de tudo o que aconteceu, da aliança, de Deus fazer o arco-íris e tudo,
os filhos de Noé ainda pecaram, tentando envergonhar o pai, mas graças a Deus, Deus conseguiu que dois deles, pelo menos, agissem corretamente. E depois ainda teve o episódio da Torre de Babel, né? Então, em vários momentos, assim, Deus tem que mostrar que ele é o nosso Senhor, o Deus, né? Então, assim, quando ele fez a torre, quando fizeram a torre, ele confundiu as línguas, e em vários outros momentos, quando ele destruiu Sodoma e Gomorra. Então, assim, ele quer ter esse relacionamento comigo, contigo, e primeiro ele quer a tua fé, ele quer o teu coração. Esse é o principal. Com isso, você vai dando mantimento para ele fazer o que ele quer fazer nas nossas vidas, né? Olha que coisa genial. Eu várias vezes já contei para vocês, nossos YouTubers espectadores, de que aquilo que a gente diz aqui, na verdade, é para vocês checarem em vossas Torós, em vossas Bíblias. Por quê? Porque é importante vocês verem que o texto que nós estamos usando como base de informação é o texto que está lá escrito. Nós podemos acrescentar os nossos comentários, mas são nossos comentários. O importante aqui é a tua relação individual. Yeshua HaMashiach, ele age individualmente, ele não age em grupo. Não queira você crer de que só porque você foi à sinagoga, à igreja, você já fez a parte que precisava. Não, deixa lá aquele cara falando por mim. Legal. A salvação vai ser daquele cara, não tua. Então, cuidado, porque o que nós estamos querendo é que você tenha esta relação individual com o Criador, assim como Noé tinha essa relação próxima. Abraão tinha essa relação próxima, Yaakov tinha essa relação próxima, Isaac tinha essa relação próxima. Por quê? Porque são pessoas que sentiram no coração entregar para que Deus pudesse trabalhar através deles. Ah, então peraí, Deus precisa de nós? Não, lógico que não. Se nós não fizermos a nossa parte, não se preocupa, ele vai achar outro que faça. Tá? Para Verdade. ele, o trabalho é perfeito. Cabe a nós a iniciativa de Hineni, eis-me aqui. Assim como todos os grandes heróis da Bíblia disseram a Deus em um determinado momento, Hineni, estou aqui. E agora? O que você precisa que eu faça? Assim? Amém. Hum. Verdade, que ele dê esse coração aí da gente de servi-lo, né? Servir a ele e servir ao próximo, né? É isso aí. É isso aí. Pessoal, essa é a nossa visão da Parashá Noah, a visão que nós queríamos compartilhar com vocês. Aquilo que realmente nós gostaríamos é que você tivesse esse tempo de reflexão durante o teu Shabbat, para que você sentisse no teu coração essa necessidade de melhorar a tua relação com o Eterno todos os dias, o dia todo. O tempo todo nós temos que trabalhar nessa direção para que Deus seja realmente presente em nossas vidas e nós possamos ser servos fiéis. É isso que a gente queria compartilhar com vocês para esse Shabbat. E que seja um Shabbat de muita alegria. Shabbat Shalom, Shabbat pessoal! shalom, pessoal.